Araraquara e região se informam aqui. Jornal da IP, a conexão regional da informação. Bom, a gente tem os detalhes dessa história, Ernesto, aí com você, porque o governo Lapena tem a primeira baixa no alto escalão. A gente acompanhou logo nos primeiros dias a exoneração a pedido daquele músico que seria um dos coordenadores da Secretaria da Cultura, mas ele era um cargo de segundo escalão. E aquela baixa, aquele pedido de exoneração aconteceu depois que o jornal da EP recuperou manifestações negacionistas que aquele músico alimentou nos últimos anos. Não resistiu à pressão, pediu a conta e parece que nem o governo se ressentiu tanto dessa saída. Agora, no primeiro escalão, em 52 dias de governo, você já tem uma saída de impacto. Foi o secretário de Desenvolvimento Econômico, Luiz Nassir, que deixou o cargo depois do desgaste com os ambulantes, porque de fato a secretaria autuou os ambulantes, ou seja, aqueles que estavam com seus carrinhos de lanche pela cidade, deu prazo para a remoção das estruturas, apontando irregularidades insanáveis. Isso era o que constava nos documentos apresentados pela secretaria na autuação. Depois se tentou negar. Não, mas sabe, é só uma autuação, as pessoas vão se defender, diferentemente do que estava escrito no documento, negando o que estava ali no documento. Agora, o mais grave me pareceu a denúncia de assédio moral que ele teria praticado contra pelo menos um casal de ambulantes que se sentiu ameaçado pelo que ele disse. Inclusive, essa denúncia se somou a outra que o sindicato já tinha feito a partir do apontamento de uma funcionária. Então, me parece que a coisa foi ganhando corpo. Só que na justificativa, tanto a gestão municipal quanto o ex-secretário tentaram distorcer os motivos da saída e não citaram nem assim em passant o escândalo das denúncias. O Ernesto conta os detalhes. O empresário Luiz Nassir deixou a Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de Araraquara. Essa é a primeira baixa no alto escalão da gestão Lapena e ocorre 52 dias depois da posse. O ex-secretário não suportou o desgaste provocado pelo enfrentamento ao comércio ambulante. A prefeitura teve que negar a intenção de desinstalar os carrinhos de lanches, mesmo após ter notificado os trabalhadores com prazo para a retirada das instalações. Além disso, as denúncias de assédio moral foram determinantes. Uma comerciante relatou ter sido vítima de ameaça por parte da equipe da secretaria. Por meio de nota, a Prefeitura de Araraquara confirmou a saída do empresário, mas desconversou sobre os motivos da exoneração. Abre aspas. A Prefeitura entende que o ritmo do setor público apresenta desafios próprios, diferentes da dinâmica do setor privado, e respeita sua decisão, diz a nota da Prefeitura. Já o empresário também atribuiu sua saída a fatores externos, diz o Nassir. Deixo hoje a gestão da Secretaria de Desenvolvimento Econômico de Araraquara com a consciência tranquila e a cabeça erguida por ter honrado meus princípios e valores em cada decisão tomada. Ele diz ainda: em um ambiente onde a política muitas vezes se sobrepõe ao certo, me deparei com situações que não poderia aceitar ou compactuar. Não aceitei distribuir cargos a quem não merecia, nem me curvei às pressões para beneficiar interesses individuais em detrimento do patrimônio público. Ele ainda encerra dizendo: a política, com seus mecanismos muitas vezes cruéis, me calou. Fui alvo de ofensas gratuitas e injustas, ataques que jamais mereci. A imprensa sensacionalista, por sua vez, explorou esses momentos buscando criar narrativas distorcidas. Mas acredito, sinceramente, que não ganharam um ouvinte a mais por isso. Vamos destrinchar o cadáver? Vamos. Ao deixar a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Luiz Nassir alega estranho pedido de exoneração após graves denúncias de suposta assédio morais. Na verdade, ele pediu exoneração porque
eu senti que, pelo menos é uma opinião, que se ele não pedisse exoneração, ele seria exonerado. Ficaria mais feio do que, certamente, você pedir exoneração. Embora agradeça o prefeito eleito pela confiança ao convidá-lo para tão importante cargo, o que o senhor Assir faz? Sai atirando. De um lado, falando besteira, e do outro, fazendo insinuações que precisam ser esclarecidas porque estão jogadas no esgoto que se perde na imensidão do oceano. Diz besteira quando afirma que a cidade está estagnada. Quando debaixo dos olhos, não sei se ele enxerga bem, se ele tem algum defeito visual, mas debaixo dos olhos dele estão em andamento uma obra na Via Expressa no valor de 150 milhões de reais. Aí outros convênios firmados que elevam a pouco mais de 300 milhões de investimentos. Então, quer dizer, eu acho que o senhor Assir está com um problema de miopia, né? Porque dizer que a cidade está estagnada, com uma obra de 200 milhões sendo executada, quer dizer, é o sujeito que não tem um pingo de sensibilidade normal, né? Para dizer, olha, a cidade está estagnada. Agora, Luiz Antônio, Ernesto, Fernando, Zé Roberto, ele faz graves insinuações quando diz ter se deparado com situações que não poderia aceitar ou compactuar. Diz: não aceitei distribuir cargos a quem não merecia, nem me curvei às pressões para beneficiar interesses individuais. Jogou no ar, jogou cocô no ventilador. Essa administração é uma pocilga? É uma podridão, pelo que ele está dizendo aqui, ou não? Não aceitei distribuir cargos a quem merecia, nem me curvei às pressões para beneficiar interesses individuais. Que interesses individuais eram esses? Que cargos? Quem estava pedindo? Era o prefeito? Acho que não, porque ele disse que o prefeito, ele agradece o prefeito. Quem? É o Guidolin? Quem é? Luiz Antônio, jogou merda no ventilador, me desculpe o termo, e simplesmente ele deixa por isso mesmo. Ele diz: fui alvo de ofensas injustas e ataques que jamais mereci. A imprensa sensacionalista, por sua vez, explorou esses momentos buscando criar narrativas. Se as narrativas estavam distorcidas, por que se acovardou, hein, ex-secretário, ao ser convidado pelo nosso programa a esclarecer aqui o que estava praticando, ou se era suposta assédio moral contra trabalhadores ou não? O senhor foi convidado pelo nosso programa. O senhor não veio porque o senhor se acovardou. O senhor não veio porque o senhor foi covarde. O senhor não veio aqui porque o senhor não queria falar para esse jornal. O senhor vem dizer que o catador de defunto que tem uma imprensa que não é sensacionalista. O catador de defunto não é sensacionalista. E ele diz ainda, Luiz Antônio, somos muitas vezes cidadãos transformados em meros bonecos de manobras e articulações sujas que só servem aos interesses de poucos. Quem são esses poucos, então? E essas articulações sujas? Dê nomes. E essas articulações sujas, quem são elas? O seu Assir, né? Nassir. Se o senhor tiver a coragem, não for covarde, o senhor senta aqui e vem explicar isso para a população. Não é o Madalena que o senhor tem que explicar, é a população. O senhor não vai ter passado de pano como os outros fazem, não. Senhor Assir, vem aqui. Aqui o senhor tem imprensa que coloca a coisa de uma forma clara. E convida o senhor para vir aqui. Não para passar paninho, para levantar a bola para o senhor fazer gol de placa. Vem aqui. Não faço parte desse jogo sujo, praticando de velhas práticas políticas. Tem que denunciar esse jogo sujo. Esse espaço só não é ocupado por aqueles que se acovardam. É isso que eu quero dizer, Luiz Antônio, ao senhor Assir. Como é o nome dele? Nassir, Luiz Nassir. Luiz Nassir. Por favor, o senhor está convidado a vir aqui a detalhar todas essas coisas que o senhor jogou no ventilador. Nesse oceano de podridão que o senhor mesmo diz. Verdade ou não? Pois não. Aliás, Madalena, se eu estivesse hoje na cadeira do prefeito e ouvisse que o meu governo sobrepõe interesses individuais aos interesses coletivos, faz pressão para nomear gente sem competência, para fazer jogo político, eu seria o primeiro, a propor uma acariação pública contra o ex-secretário.
né? Ele compactuou, ele participou e sai atirando dessa forma. Aliás, ele está tendo o seu dia de Vandão, porque gosta de fazer avaliações genéricas sem dar nome, sem citar realmente situações claras. Eu acho que o governo deveria ter a decência de se contrapor às acusações que o Nassir faz. Mas acho que nem o governo, nem o Nassir, né? O governo vai dizer, não, deixa ele chorar um pouquinho e vamos nos livrar disso, porque as acusações contra ele foram muito severas. Eu acho que chegaram realmente a setores da prefeitura, né, que sentiram indícios de verdade, a ponto de fazer a sugestão. Que o Vandão tem razão. É melhor, a ponto de chegar a dizer, é melhor o senhor pedir a saída do que o senhor ser despedido do governo com 52 dias. Né? E um outro ponto, senhor Nassir, olha, se eu fosse um jornalista e fosse nominalmente citado nos teus agradecimentos, eu estaria com vergonha agora. Porque alguns desses que você citou foram aqueles que passaram pano para as denúncias graves que surgiram contra o senhor. Se o senhor for justo e ouvir todos os nossos programas na semana passada, o senhor vai ouvir que nenhum membro dessa mesa fez acusações ao senhor. Que todas as nossas posições foram no sentido de que, olha, há alguém fazendo uma denúncia, isso tem que ser apurado. O senhor não foi condenado por ninguém dessa mesa. Fizemos o trabalho que uma imprensa séria tem que fazer, trazendo a denúncia que tinha nome e sobrenome. A moça deu a cara lá na Câmara e confirmou aqui ao programa. O sindicato tinha um documento que foi levado ao MPT. Havia denúncias, nós não o acusamos. E insistentemente o convidamos para se defender. O senhor não quis. Preferiu se sentar no colinho de quem passou o pano para as denúncias, aliás, de alguns que nem citaram as denúncias como se isso não fosse um fato. O que vão dizer agora? Que o secretário caiu por quê? Se ignoraram as denúncias, por que o secretário caiu? Então, senhor Nassir, me parece que o senhor está passando a vergonha de tentar dar um pouco de dignidade à tua queda, lançando dúvidas genéricas sobre o governo Lapena e acusando a imprensa de ter feito, pelo menos a nós, aquilo que nós não fizemos, porque o senhor teve todo o espaço e não quis se defender. Eu acho isso também, viu, Luiz? Eu acho um absurdo o que ele tem feito depois dessa saída. Eu também acho que não foi uma exoneração, não. Eu acho que ele foi exonerado. Só deram uma chance para ele de pedir exoneração para não ficar tão feio, porque senão ia parecer que ele estava sendo condenado pela administração Lapena. Então deixaram essa questão da dúvida para ficar no ar. Só que a partir do momento que ele fala isso, acho que até o Lapena se arrepende de não ter exonerado ele. Fala, você era para ele fazer uma nota assim, ó, eu tô saindo porque eu tenho problemas familiares, não deu para conciliar, eu vou cuidar das minhas empresas. Acho que o Lapena esperava isso dele. Mas aí ele vem e entra na canela, né, falando assim, olha, esse governo aqui tá pactuando com interesses que não são o da população, cargo político, enfim. Então acho que ficou feio para ele. E outro ponto é assim, em nenhum momento ninguém falou do caráter e nem de questão de falta de honestidade. Todo mundo aqui falou, vamos apurar essas denúncias de assédio moral. Nós cobramos. Tanto a moça lá da Câmara, Tatiana, como a Fabi Virgílio, que é uma vereadora, tem esse direito, foi lá na tribuna popular e falou, eu tenho recebido denúncias de assédio moral, eu vou averiguar. Então a gente ouviu essas duas pessoas. Então não tem qual o caminho que ele sai criticando uma parte da imprensa falando que jogou sujo. Quem jogou sujo, no caso, na minha opinião, foi ele em relação ao Lapena, ao governo do Lapena. Porque enquanto ele estava lá dentro, estava tudo bom. Aí a hora que ele sai sai atirando desse jeito, então o Lapena certamente deve chamar ele e falar, o que você está querendo dizer com isso? Você está querendo, agora que você saiu do governo, você quer macular o governo com todo mundo? Eu vou ao encontro do que o Zé Roberto falou, porque é comum haver algum tipo de desentendimento e depois sai aquela famosa nota do não, em comum acordo, não estava dando certo, não consegui conciliar minha vida familiar profissional com a prefeitura. Isso aí é de praxe. Mas se ele tivesse ficado nisso, tudo bem. Ele fez acusações extremamente graves ao sair. Quando você fala que um prefeito recém-possado, com meros 2 meses de governo, está distribuindo cargos, está fazendo pressão para que determinados grupos econômicos tenham determinada vantagem, poxa, se ele
tem provas de que isso está acontecendo e não acolheu e não entrou no Ministério Público, ele está sendo leviano. E acho muito estranho que a prefeitura, né, quem fala em nome do governo Lapena, não tenha, sabe, feito um desagravo imediatamente, sabe, falando Pelo isso não é contrário, verdade, e tocar no assunto, que parece que colocaram o elefante na sala e todo mundo fingiu que o elefante não estava lá. A nota da prefeitura tinha obrigação de ter falado a respeito disso, que foi uma acusação muito séria, Muito sério, né, Ernesto, né, Fernando? Porque, e ainda a prefeitura sai, olha, agradecemos ele ter denunciado que tem uma porcaria aí dentro, é o fim do mundo, né? Ô, Lapena, por favor, Lapena, o senhor é uma pessoa inteligente, o senhor é um médico, sabe? Tem que reagir, tem que dizer assim, não, olha, o senhor vai ter que provar que tem essas porcarias aqui dentro, que quiseram nomear pessoas aqui, tal, e que nomearam pessoas, sei lá, o que o Assir, né? Nassir, desculpe. O que o Nassir disse, eu gostaria que ele sentasse aqui na frente, mas eu não tenho nada contra você pessoalmente. Você é uma pessoa que lutou bastante e tal, hoje é um empresário, né? Fez até campanha com o nosso programa. O senhor foi um deles que saiu dizendo aí para não anunciar nosso programa, sabe? Porque o senhor tem interesse, sabe, nisso. Eu não estou muito preocupado com isso, cidadão. Eu quero que o senhor venha aqui, eu quero a verdade. Né, Fernando? O senhor tem que vir aqui dizer a verdade. Que história é essa que o senhor está contando aí, dessa podridão que está lá? Pois não, Fernando? Madalena, o governo Lapena tem o seu Sérgio Moro, né? É estranho a gente ver uma situação como essa, porque foi muito rápido isso acontecer. Agora, quando a gente percebe que uma pessoa sai atirando, é uma coisa estranha, porque os dois lados têm um compromisso. A pessoa que faz acusações, ela tem o dever de dar nome a tudo aquilo que ela está falando e mostrar quais são os caminhos, quem são as pessoas que pediram, quais foram os cargos que foram solicitados. E do outro lado, a pessoa que de repente responde pela administração também fica no compromisso de desmentir aquilo que foi falado e mostrar que a outra pessoa está errada. Eu não vi movimentação em nenhum sentido. Eu não vi nem de um lado nem de outro. Então, de novo, nós temos o quê? Aquele cenário onde se lança um ponto de interrogação na cabeça de todas as pessoas. Da população de Araraquara, do jornalismo de Araraquara. Então fica muito ruim. Agora, só não se pode falar o seguinte: esse programa deu espaço para que a pessoa pudesse falar. Não utilizou, porque não quis. Agora, o Vandão também, né? Ele fez denúncia, eu chamei ele, Vandão, vem aqui, vem falar o que é, não tem, vem aqui, ele não sabia coisa, vou abrir o bico na... Então, quer dizer, a gente quer lisura. Inclusive, eu recebo a informação de que, mediante outros apontamentos, o Sindicato dos Servidores de Araraquara e região está pedindo ao MPT a reabertura do processo investigatório, porque houve novos depoimentos e novos apontamentos. O MPT é o órgão que pode avaliar, inclusive porque não enxerga o sindicato na exoneração como um ato que então já resolveu a questão. Não, quem sofreu assédio sofreu assédio, né? Precisa ser apurado e precisa ser esclarecido. Então está pedindo a reabertura do caso à luz do que se revelou posteriormente. Então é isso, não adianta ficar desviando o assunto, né? Acusando a imprensa, olha, não ganharam um ouvinte a mais por isso, como ele tentou, né, fazer alusão na tua nota. O senhor foi convidado, lacrador, o senhor correu, o senhor não quis prestar esclarecimentos, o senhor não teve coragem de vir a público e rebater uma acusação. O senhor teve coragem de ameaçar comerciante, mas não teve coragem de se defender. Então, sabe, Madalena, a história coloca os indivíduos no seu devido lugar. Sabe, a gente não pode ter a pressa e a ansiedade e os comentaristas de internet, tá vendo o que eles falaram? Calma, que a história sempre trata de trazer a verdade à tona.